Sabe aquelas cerimônias antigas que são passadas de geração em geração? Muitas delas têm significados que vão muito, mas muito além do que a gente vê na superfície. E é exatamente isso que vamos explorar hoje, o simbolismo por trás da abertura de uma loja maçônica. Uma cerimônia que é um verdadeiro mergulho em tradição e significado. Bom, o nosso ponto de partida é essa sala. Dá uma olhada. Cada detalhe aqui, sabe, do piso xadrez até o jeito que as cadeiras estão arrumadas, tudo foi pensado com um propósito. Não é uma sala qualquer, é um espaço consagrado, preparado para um tipo de trabalho bem específico. O clima é de foco, de contemplação. Mas fica a pergunta, né? O que será que acontece de verdade dentro dessas paredes? Então a gente chega na questão principal, o que é que significa, de fato, abrir uma loja? É só seguir um roteiro, uma lista de tarefas? A gente vai ver que é bem mais do que isso. É como se fosse o início de uma jornada simbólica que acontece ao mesmo tempo ali na sala, no exterior e dentro de cada pessoa que está participando. E para começar essa jornada, o primeiro passo de todos é criar um ambiente que seja seguro, protegido. Claro que isso tem um lado físico, óbvio, mas o que mais importa aqui é o que isso significa para a mente e para o espírito. Essa proteção da loja é uma tarefa para 2 oficiais. Lá do lado de fora da porta fica o cobridor externo. O trabalho dele é garantir que não haja nenhuma interrupção, nada que não deva acontecer. E do lado de dentro fica o cobridor interno, que é o único ponto de contato com o mundo lá fora. Pensa neles como os guardiões da fronteira entre o que é comum e o que é sagrado. E por que essa proteção é tão importante? Porque quando os membros, os irmãos, sabem que o espaço está seguro, eles conseguem relaxar a mente de verdade, deixar as preocupações do dia a dia do lado de fora e focar 100% no que vieram fazer ali. Na prática, é como criar um verdadeiro santuário mental. Ok, então o espaço físico está seguro, a mente está tranquila. E agora? Agora o simbolismo se volta para dentro, para a nossa própria natureza humana. E isso é representado de um jeito genial pelos 3 principais oficiais da loja. A grande sacada aqui é que cada oficial principal representa uma parte da nossa consciência. O segundo vigilante, por exemplo, é o homem instintivo, sabe, nossas paixões, nossos desejos, que precisam ser refinados por um código moral. Já o primeiro vigilante é o homem pensante, a nossa razão, o intelecto, que a gente melhora com a educação. E lá no topo, o venerável mestre representa o homem espiritual, a nossa consciência mais elevada, que a gente desenvolve com a contemplação. E o mais interessante é que a interação entre esses 3 homens simbólicos durante a cerimônia não é de qualquer jeito, não é aleatória. Ela vai revelando uma lição muito profunda sobre o nosso desenvolvimento pessoal, sobre como alinhar essas nossas partes internas do jeito certo. Mas como é que a comunicação flui entre esses 3 aspectos? É aí que entram os diáconos. Eles funcionam como mensageiros que levam as ordens do homem espiritual lá para o homem pensante e para o homem instintivo. Simbolicamente, eles são como se fossem os nossos canais de comunicação interna. E com isso, a cerimônia estabelece uma hierarquia bem clara. Um comando nasce lá no nível espiritual, com o venerável mestre. Daí ele é passado para o nível do pensamento, o primeiro vigilante, e só então chega no nível do instinto, o segundo vigilante. Essa ordem ela é fundamental. E aqui está o ponto-chave de tudo, como essa citação deixa bem claro. A cerimônia mostra, de forma simbólica, que o nosso lado instintivo, com todas as suas paixões e impulsos, deve estar sob o comando da nossa consciência espiritual, na nossa parte mais elevada. Mas olha, não para por aí não. Não é só uma questão de controlar os instintos. O nosso intelecto, o homem pensante, também precisa se alinhar e servir à direção do espírito. A ideia é que tanto os nossos pensamentos quanto os nossos instintos trabalhem em harmonia, guiados por essa nossa parte superior. Certo. Com o espaço seguro e as nossas faculdades internas todas alinhadas, vem a pergunta, mas para quê? Qual é o objetivo de toda essa preparação simbólica? A resposta está em 2 palavrinhas: proveito e prazer. Vamos voltar um pouquinho no segundo vigilante. Lembra dele? Além de representar o instinto, ele tem umas tarefas bem práticas que são puro simbolismo de equilíbrio. É ele quem chama os irmãos para o trabalho, mas também é ele quem chama para o descanso, para a recreação, garantindo que as necessidades físicas de todo mundo sejam atendidas. E é isso que nos leva direto ao propósito maior de tudo. A cerimônia ensina que, para ter uma vida bem vivida, é preciso ter um equilíbrio, uma harmonia entre o labor, que é o nosso trabalho no mundo, e a contemplação, que é o nosso trabalho interior. Um não funciona direito sem o outro. Então,
Quando a cerimônia fala em proveito e prazer, não tem nada a ver com dinheiro ou um prazer passageiro. O significado é muito mais profundo. É aquela satisfação interna, a plenitude, a harmonia que a gente sente quando todas as partes do nosso ser, espírito, mente e corpo, estão alinhadas e trabalhando juntas, direitinho. E tudo isso nos deixa com uma última questão para refletir. Pensa bem, todo esse ritual detalhado, a criação de um espaço seguro, esse alinhamento simbólico do nosso ser, tudo isso é só a preparação, é só a abertura da loja. O que nos faz pensar, se tudo isso é apenas o aquecimento, qual é então o verdadeiro trabalho que precisa ser feito?